Muito bem, irmãos, já está aqui o tema da série de mensagens que nós estamos refletindo nos últimos dias. Igreja, ser e pertencer. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia na carta de Efésios, que Paulo escreve às igrejas da região de Éfeso, então por isso ela recebe este nome, Efésios, né? Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Inclusive, Dani, se tu quiser tirar a projeção agora e projetar o texto, depois tu coloca a projeção, eu espero um pouco. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 16. Nós vamos ler a palavra do Senhor e entender um pouco mais sobre essa ideia de o que é ser uma igreja, o ser e pertencer à igreja do Senhor Jesus. Então, você pode acompanhar aqui na frente, vai ser projetado aqui o texto bíblico, ou então abrir a sua Bíblia e acompanhar aí. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa subiu, ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pai, abençoa a tua palavra, Senhor. Fala conosco pelas Escrituras, Deus. E que nós entendamos, Deus, em nome de Jesus e pela revelação espiritual, que só o Senhor pode nos dar, tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Igreja, ser e pertencer. Nós já ouvimos aqui no primeiro domingo do mês o pastor Rogério, ouvimos no segundo domingo do mês o pastor Rosemar. E a minha ideia, irmãos, ao criar esse título, que ficou tão bom que eu acho que eu vou criar um slogan para a nossa igreja dessa frase: igreja, ser e pertencer. Por quê? Porque nós vivemos na era em que as pessoas confundem o que é ser igreja. As pessoas estão com entendimento, por exemplo, que a igreja é um ajuntamento de pessoas que pagam uma mensalidade através dos seus dízimos e têm alguns objetivos em comuns. Não, irmãos, isso não é igreja, isso pode ser um clube. Você pode pagar a mensalidade de um clube, ir lá periodicamente, usufruir do que esse clube tem para te dar, e isso não necessariamente é a igreja de Jesus.
Então a igreja de Jesus, que na verdade o próprio Jesus falou poucas vezes sobre o que é essa igreja, e uma das vezes quando ele fala para Pedro, na verdade corrigindo Pedro sobre o que era a igreja, e Pedro diz então aquela frase maravilhosa, né? Tu és o Cristo de Deus, tu és o Filho de Deus encarnado, tu és o Cristo, né? E aí Jesus olha para ele e diz, sobre essa verdade, sobre essa palavra que tu acabou de falar, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Essa é uma das poucas vezes que Jesus fala sobre igreja. Só que a igreja é este ajuntamento de pessoas que se reúnem em torno de Cristo. Mas o que essa igreja faz? O que me qualifica como igreja? Então, qual é a nossa missão de fato como igreja? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos, olhando para esse texto que temos aqui hoje. Igreja, ser e pertencer. Primeiro, irmãos, eu quero construir uma ideia de que eu acho que ficou, conversando com alguns irmãos, um pouco vaga diante daquilo que nós estamos pretendendo. Primeiro, você não pode pertencer antes de ser. Porque para você pertencer, você precisa ser. E eu vou explicar isso aqui. Porque teve pessoas que entenderam de que a gente primeiro precisa pertencer a alguma coisa para depois ser aquela coisa. Não. A ordem dos fatores altera o produto nesse caso. Então você precisa ser primeiro. E a gente vai entender por quê. Para depois pertencer. Por quê? A princípio, né? O texto que a gente leu de Efésios, o subtítulo que eu tenho lá no meu comentário bíblico fala sobre isso aí, ó, que todo esse capítulo 4 de Efésios está falando assim, ó, o modo de vida dos crentes tem que ser condizente com a sua vocação. Então, basicamente, o texto que a gente leu está falando da vida do crente ser aquilo que a vocação dele diz que ele tem que ser. Ok? E a gente precisa entender a definição do que é ser e pertencer. E isso aqui eu não tirei da Bíblia, isso aqui eu tirei do dicionário. Então, o que é ser? Se você for no Google agora e dar um Google aí no dicionário online, você vai ver que ser parte da ideia de ter uma identidade. Eu pergunto para você, existe alguém que tem a mesma identidade que você no mundo? Não. Não tem. Pode ter pessoas parecidas com você, pode ter um sósia de você, mas ele vai ser completamente diferente de você. Inclusive, se você tentar fazer um documento com o nome de outra pessoa e se passar por outra pessoa, isso é um crime. Você não pode ter uma outra identidade que não a sua. E eu quero fazer um parênteses aqui, eu acho o máximo aquele programa que passa lá na Discovery, eu acho que é Aeroportos, né? O pessoal lá, às vezes, com passaporte falsificado, e o pessoal vai ver e descobre que eles estão com um documento falso, com um nome que não é o deles, de um país... Geralmente o pessoal que tenta fugir de um país para o outro, e a cara do cidadão quando ele descobre que foi descoberto que ele não é ele. Porque é uma coisa, parece ridículo, né? Mas, ao tentar se passar por outra pessoa, você comete um crime. E tem alguns países que esse crime leva de 3 a 9 anos de reclusão por você tentar se passar por outra pessoa. Então olha o importante de tu entender o que é ser igreja. Porque o ser igreja, à luz desse texto que nós lemos, e nós já vamos ver isso, tem a ver com a identidade que você tem. Ou a sua nova identidade em Cristo. Porque é isso que Cristo faz quando salva as nossas vidas. Ele não muda o teu nome, você continua com o mesmo nome. Eu sou Leonardo de Amorim desde que a minha mãe me registrou em 1984, lá no cartório São Pedro, em Esteio, que é a minha cidade de origem. Mas eu conheci a Cristo com 17 anos. Mas não mudou a minha identidade humana. Mas a minha vida começou a ter outro significado. Então a minha identidade foi reformada quando Jesus entrou na minha vida. Então ser tem a ver com identidade, com aquilo que você é e ninguém pode ser no seu lugar. Ok? E pertencer tem a ver com o quê?
fazer parte de. Ou seja, você pode ser alguém que não faz parte de alguma coisa. Por exemplo, quem daqui faz parte do grupo de bolão do Guarani? Ninguém? Então você não pertence ao grupo de bolão do Guarani. Por quê? Você é um cidadão são-bentense, você é um brasileiro, você é uma pessoa, mas você pode ir lá no Guarani, se associar ao clube e participar lá com os tiozinhos, com as tiazinhas do grupo de bolão. Para você participar ou pertencer àquele grupo. Ou, por exemplo, você pode fazer parte de um grupo de motoqueiros. Alguém faz parte de algum grupo de moto aí, não? Você pertence ao grupo, então. Por quê? Porque de alguma maneira você foi acolhido por este grupo. De alguma maneira você chegou a esse grupo e disse assim, eu quero pertencer a ele. Como que eu faço para pertencer a esse grupo? Olha, tem algumas regras. O nosso grupo de moto só anda 80 por hora. Se tu passar de 80 por hora, não pode andar no nosso grupo. Ou, por exemplo, você pode pertencer à melhor torcida do Brasil. Não preciso falar qual é, porque é redundância falar que a melhor torcida do Brasil é a do Flamengo. Mas, para você pertencer a essa torcida, você precisa um dia se tornar um flamenguista. Automaticamente, uma também qualificação dos salvos. Brincadeiras à parte, mas você precisa de alguma maneira, para pertencer a esse grupo, ter algumas interações com esses grupos. Tem o pessoal que pertence a coisa que ele nem sabe o que está acontecendo. E na igreja não é diferente. Tem um monte de gente que pertence à igreja e nem sabe o que a igreja faz. Nem sabe para onde ela vai, para o que ela faz, quem é o goleiro, quem é o atacante, quem é o goleiro, quem é o atacante do Flamengo, Suárez. O cara fala nada com nada. O que é? Então, quando você pertence a alguma coisa, tem-se um pré-entendimento de que você entende daquilo que você está fazendo parte. E outra, para você pertencer àquilo, tem coisas que tu não escolhe pertencer, por exemplo. A sua família. Uma vez eu escutei de uma pessoa, quando eu estava me aconselhando, a seguinte frase: amigos a gente escolhe, família a gente atura. Ou seja, não tem como eu chegar lá no cartório e dizer assim, eu não quero mais pertencer à família da minha mãe. Não quero mais. Eu quero desfazer a minha filiação com a minha mãe. Não tem como. Não tem como eu não pertencer à minha família. Tem coisas que é natural. Mas tem um monte de pessoas que vivem, apesar de ser de uma família, como se não pertencesse àquela família. Agora, quando a pessoa vive como se não pertencesse àquela família, ele perde a sua identidade? Não, porque ele continua sendo aquilo que a identidade dele diz que eu sou. Então, diante disso, eu quero desmistificar na cabeça dos irmãos que para pertencer você precisa ser. Ok? Vamos ao texto então. Lógico, a gente já leu, você não precisa ler tudo, porque eu sei que a letra está pequenininha, mas ser igreja tem a ver com a nossa identidade. E o que Paulo está falando do versículo 1 ao versículo 4, ao versículo 6 que nós lemos, é exatamente essa visão que ele está querendo trazer para a igreja de Éfesos, de o que é ser a igreja. E aí, se você olhar aí na sua Bíblia, o versículo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, façam e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Não existe, né? A identidade ela não é dividida, a identidade é uma só. O seu corpo é um só, assim como nós, o corpo de Cristo, somos um só. A esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
não existe vários. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que Paulo está querendo dizer? Aqui eu dividi os versículos para você entender o que ele está querendo dizer. E no versículo 1 tem duas ideias aqui. Primeiro, Paulo está trazendo uma exortação, dizendo qual é a vontade de Deus e como Deus vê você, indivíduo, na igreja. Qual que é a vontade de Deus, a exortação de Deus para a igreja? A unidade da igreja. A primeira coisa que Paulo está querendo que a igreja entenda é que a sua identidade tem a ver com um coletivo. Você não consegue ser igreja sozinho. Você não consegue ser igreja sem congregar com outras pessoas. Então, para você dizer que eu sou igreja, não basta receber Jesus como seu Salvador. Receber Jesus como Salvador significa que neste momento você vai estar sendo unido ao corpo de Cristo. Então, para você dizer, eu sou a igreja, você precisa pertencer ao corpo de Cristo. E Paulo, isso é tão verdade que quando Paulo está dizendo aqui, o verso 1, ele disse assim, como prisioneiro no Senhor. Paulo estava junto com a igreja que ele estava escrevendo? Não. Paulo não estava onde os irmãos estavam, mas ele diz que ele roga à igreja, que ele é. Não é porque ele está em outro lugar agora recluso, e os irmãos sabem por que Paulo estava preso? Sabe por que Paulo estava preso? Por pregar o evangelho de Jesus. Não podia dizer que tem um Salvador e um Rei. Como que tem um Salvador e um Rei, se o nosso Rei é o imperador de Roma? Então mata os crentes. E Paulo começa a ser preso, e você sabe o fim do apóstolo Paulo, depois desse texto que o pastor Ayrton leu aqui, né? Atos 20 e 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, é o apóstolo Paulo que está falando isso. Depois disso, a gente sabe que ele é preso em Roma mais uma vez, e decapitado, ele entrega a sua vida pela igreja. Mas não é porque ele está fora da igreja ou em outro lugar que ele deixa de ser um corpo com aqueles a qual ele está escrevendo. Então, esse é um outro princípio. Paulo assume a sua identidade mesmo estando preso. Ou seja, você precisa assumir a sua identidade sendo igreja, mesmo não estando na igreja. É isso que Paulo está querendo dizer. Agora, ele também diz no verso 2 e 3 que deve ter um esforço. Olha o que diz aí o verso 2 e 3 na sua Bíblia. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. O que é ser humilde e dócil? Não é ser boca aberta, não é ser boca mole, mas é parecer com Jesus. O que Paulo está querendo dizer é, se pareçam com Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Tem que ter esforço. A palavra grega aí, esforço, sabe o que é? Fazer força para carregar algo. Esforço tem que ter da sua parte um esforço para isso. Ou seja, ninguém nasce humilde. Todo ser humano nasce achando que ele é o centro da humanidade. A famosa frase, o mundo gira em torno do meu umbigo. O que quer dizer isso? Que tudo tem que ser de acordo com o que eu quero. Ser humilde é ser o contrário a isso. Não é o que eu quero, é o que nós queremos. Inclusive pelo evangelho tem que ser o que você quer antes do que eu quero. Ser dócil é você conseguir lidar, mesmo tendo que carregar um peso, com delicadeza. Falar isso, né, para o pessoal que gosta de testosterona, eu sou macho e ponto. Irmãos, também é ser homem, ser dócil. Né? Deve haver um esforço da parte de cada um. É o que o texto está nos falando aí. O que mais que ele diz? Verso 4 a 6, que é uma vocação, e aqui está o que a gente chama de chave hermenêutica desses 4 versículos. O que é chave hermenêutica, pastor? Para você entender tudo, você precisa entender o versículo 4 ao 6. Que é o que vai te trazer a interpretação deste texto. Ele diz, há um só Espírito, há um só corpo. Que corpo é esse que ele está falando no versículo 4? A igreja, que eu sou.
Então a igreja é uma só. Por que a igreja é uma só? Porque é o único Espírito. Assim como a esperança que nós somos chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e em todos. Primeiro, ele diz que é uma vocação da própria Trindade. Você não é igreja porque você quer. Você é igreja porque Deus decidiu que você é igreja. Quando você aceita Jesus Cristo, está incluso na vocação que Deus deu para você por ser salvo, o ser igreja do Senhor Jesus. Você não consegue ser salvo sem ser igreja. Por isso que a palavra aqui no grego chama de vocação. Vocação é o que está acima daquilo que você quer fazer. Está dando para entender, irmãos? Vocação é diferente de trabalho. O que é o trabalho? Trabalho, como que você define aonde que você vai trabalhar? Como que você define? Acorda de manhã e diz, hoje eu vou ser fisioterapeuta, porque eu tive um sonho. Ninguém sonha e vai querer ser fisioterapeuta. Tu vai estudar, vai ralar, tu vai para ter um trabalho. Vocação é diferente. Vocação é, por exemplo, quem lembra da história de Jonas? O que Deus queria para ele fazer em Nínive. Deus vai lá, chama Jonas e diz assim, olha, eu tenho uma vocação para ti, você vai profetizar lá na cidade de Nínive. Jonas faz o quê? Não quero. Não vou, Senhor. O que Jonas faz? Pega o barco para ir contrário ao que Deus quer. Jonas não queria ir para Nínive. O que Deus faz? Manda uma turbulência para o mar. Os caras entendem que Jonas está com problema, joga o Jonas no mar. Vocação. O que Deus quer? A vocação é o que Deus quer. O que Deus quer é que Jonas vá para Nínive. E se Jonas não quiser ir, o que Deus faz? Deus manda um peixe, engole Jonas. E gospe o Jonas aonde? Em Nínive. E note que a vocação é vida ou morte. Porque eu não sei você já comeu alguma coisa viva que passou pelo seu estômago e depois que saiu vivo? Sim ou não? Por quê? O que tem dentro do aparelho digestivo de um animal ou de um ser humano? Suco gástrico. Caiu ali, meu irmão, morre. Ou seja, quando o Evangelho cita que o nascer de novo é igual ao que aconteceu com Jonas, é porque eu creio que Deus teve que matar Jonas no ventre do peixe para cuspir um novo Jonas na praia, para fazer o que Deus quer. Isso é vocação, irmãos. Não adianta você querer correr. Vai acontecer, queira você ou não, porque a vontade de Deus é soberana. Moisés é a mesma coisa, ele foi vocacionado por Deus. E enquanto ele não obedeceu a palavra de Deus, Deus manda ele 40 anos no deserto para aprender, para se sujeitar, para depois voltar e fazer exatamente o que Deus queria. Ele tentou dar desculpa, disse que era gago. Deus disse, não tem problema, eu mando Arão contigo. Mas não é Arão que vai fazer, é tu que vai fazer. Vocação, irmãos. Vocação é Cristo dentro do Getsemane, orando, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Pai diz, não é possível. E aí Jesus diz, todavia, seja feita a tua vontade. Vocação é o que Deus quer que você seja, não o que você escolhe fazer. Então entende o que é ter uma identidade de ser igreja? A sua identidade diz que você é unido ao corpo de Cristo. E essa identidade não depende de você, é vocação de Deus para a sua vida. Por quê, irmãos? Porque a vocação de Deus não é só o Pai, é o Filho e o Espírito, ou seja, é a vocação da Trindade. É o Deus em essência dizendo, aquele que aceita Jesus se torna a minha igreja com aqueles que já aceitam Jesus. Então você é a igreja. Amém? Por quê? Porque Deus decidiu o que é. A vocação de Deus é a Trindade. Olha só, é o Deus Trino que define a sua identidade como igreja. Não foi os homens, irmãos, que sentaram e disseram assim, bom, vamos planejar aqui essa empresa, né? Como é que a gente vai fazer para ela ser próspera? Não, irmãos, não foi homens que projetou a igreja de Jesus. Deus do céu
disse, olha, vamos criar uma humanidade. Caíram, poxa, vamos restaurar a humanidade? Vamos. Aí restaura a humanidade. Poxa, ninguém conseguiu resolver, vou encarnar então. Aí Jesus vem e encarna, e aí depois ele chama uns discípulos, e aí então nasce a igreja de Jesus Cristo, vocacionada por Deus para ser uma unidade de muitas pessoas que são salvos. Então deu para entender o que é ser igreja? Deu para entender que não é você que escolhe fazer parte da igreja? Deu para entender que não é você que decide se você vai ser a igreja ou não? Se você quer a salvação que Jesus Cristo disponibiliza de graça, ser salvo por Jesus Cristo define a sua identidade no corpo de Cristo. Você é um junto com nós todos. Amém, irmãos? Isso é a identidade que Deus designou que você seja. Sua identidade é ser igreja, na unidade do corpo, assim como Deus é trino. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus não faz algo que Ele não sabe que dá certo. Porque eu pergunto para os irmãos, será que a Trindade dá certo? Um Deus que se revela de 3 maneiras. E a gente sabe que isso tudo, Deus colocou na sua criação, a sua essência da sua imagem. Todo o mundo que nós vivemos parte de um princípio de 3. O tempo, presente, passado, futuro, 3 em 1. Vocês já ouviram Adalto Lourenço falando disso? O tempo, presente, passado, futuro, mas é um tempo, 3 em 1. Dimensões, né? Altura, largura e profundidade, 3 em 1. A humanidade dá conta daquilo que Deus fez, a matéria, 3 em 1. Prótons, elétrons e nêutrons, 3 que formam 1. A matéria é criada a partir de 3 elementos. Se tira um dos 3, não tem matéria. 3 não são 3 pessoas. É um Deus que se manifesta de 3 maneiras. E se dá certo a Trindade, por que a igreja que Deus criou não vai dar certo? Vai dar certo, porque é vocação de Deus em nome de Jesus. Mas como que então eu faço parte, já que eu sou? É o que ele diz aí. Aqui ficou menor ainda porque tem muito texto, mas está aí na sua Bíblia. Do verso 7 ao 13. Preste atenção primeiro que está dentro do verso 7. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Aí o verso 8 diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Grave primeiramente a palavra graça e dons. Essa graça do versículo 7 ali em cima, está falando sobre o que, irmãos? Salvação. Ali é a graça que salva. Graça a gente já aprendeu que é favor imerecido. A gente já vai ver daqui um pouco. Favor imerecido é o quê? Eu sou salvo não porque eu faço coisas para Deus. Eu sou salvo porque Jesus Cristo me amou e me salvou. Graça. Mas essa mesma graça, Paulo usa ela para falar dos dons que recebemos. Olha só que loucura, você é a igreja, mas quando você se torna o corpo de Cristo, imediatamente no momento que você se torna corpo de Cristo, Ele te dá dons espirituais. E o texto continua. Quero continuar do verso 11, o que acontece, porque ali ele conta alguma ilustração do Antigo Testamento, e no verso 11 ele diz o seguinte, ali dos profetas, né? Do verso 11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só por que Deus, pela graça, deu dons às pessoas para formar ministérios na igreja. Verso 12 vai explicar qual é o fim do ministério. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o
corpo de Cristo seja edificado. Até quando, pastor, isso vai acontecer? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, sobre pertencer? Pertencer é fazer parte. O que me diz se eu faço parte ou não da igreja da qual eu fui vocacionado para ser? Os dons que você recebeu. Mas não apenas saber que vocês têm dons. O exercício do dom espiritual na igreja local é o que define se você faz parte ou não dessa igreja. Então olha só que problema que a gente criou aqui nessa noite. Você não pode mais dizer que é a igreja sem que você tenha um comprometimento de pertencer a essa igreja. Como? Através do exercício dos dons espirituais. Parte certe é o quê? O corpo de Cristo, fruto da graça, favor imerecido. Você não recebe dom porque você pede. Você recebe dom espiritual porque Deus dá dons espirituais a todas as pessoas que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O verso 8 explica isso. Foi pela graça de Deus, ele conta a história da crucificação de Jesus. O verso 9, 8 e 9, nada mais é textos do Antigo Testamento que Paulo coloca aqui para você entender que quando Jesus morreu, ele fez a obra de tornar o Espírito Santo ativo na igreja na sua morte e ressurreição. E é isso que ele está dizendo. Jesus Cristo não veio passear na terra. Jesus Cristo veio morrer e ressuscitar para me salvar, sim. Mas no momento que ele está morrendo e ressuscitando, ele já está fazendo o planejamento de como essa igreja vai funcionar, que é pelo seu Espírito Santo. Por isso que quando ele sobe aos céus, qual que é a promessa? Enviarei o meu Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chegou, o que aconteceu? Bum! Caiu a bomba em Jerusalém. Atos capítulo 1, verso 8 diz o quê? E recebereis poder. O que é essa palavra poder? Dínamo. O que é dínamo? Bomba, movimento. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8, é a promessa do Espírito. Atos capítulo 2 diz que eles estavam reunidos num só lugar. Olha só, quem que estava reunida? A igreja. Por quê? Porque nós somos o corpo, a gente tem que estar unido, o corpo de Cristo unido. E aí o corpo de Cristo unido, vem o Espírito Santo. E eles abrem a porta daquele lugar. O dínamo começa a acontecer, eles começam a falar das maravilhas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo deu dons não para ficar guardado. O Espírito Santo deu os dons não para as pessoas ficarem sentadas. O dom do Espírito Santo é para colocar em exercício. Para quê? Para que as pessoas conheçam as maravilhas de Deus. Então, isso tudo é graça. E outra coisa no versículo 11 aí diz... Quem que escolheu? Olha o versículo 11 da sua Bíblia. Ele designou. Ele quem, irmãos? Quem designou os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres? Deus. Por isso que eu digo, irmãos, ser pastor, mestre, apóstolo, profeta de Deus é vocação, não é trabalho. Por que tem um monte de pastor que não dá conta do recado, daquilo que Deus entregou nas mãos deles? Porque ele encara o ministério do pastoreio como um trabalho a ser exercido. E o mistério do pastoreio não é um trabalho a ser realizado, é uma vocação que não tem como eu fazer outra coisa. Porque é Deus que me chamou. É Deus quem decide, irmãos. Não é você que escolhe. Inclusive, se eu tivesse seguido os meus planos, a última coisa que eu queria era ser pastor. O pastor Silas dizia, tu é pastor, eu dizia, está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Porque eu andava perto dele, eu sabia os problemas que tinha, eu sabia como que a igreja tratava os pastores. Eu disse, está louco? Imagina 100 ovelhas igual eu. Porque eu era um problemático, irmãos. Em 2004, quando a Isabel nasceu, a minha primeira filha,
pastor Silas estava lá na igreja, era só misericórdia. Quando o pastor Ayrton disse aqui que é só misericórdia, é porque eu não estava como membro dessa igreja, senão tinha que ser misericórdia dobrada. Pensa um piazinho difícil. E eu dizia para o pastor Silas, está louco? Imagina uma igreja com 100 Leonardo. Eu vou enlouquecer. Porque eu sei, eu me olho no espelho e sei o problema que eu sou. Eu dizia, eu não quero ser. Ele disse, meu filho, quando é vocação de Deus, não adianta tu correr, que tu vai ser aquilo que Deus quer que seja. Aí eu falei com a minha esposa, eu disse, aí amor, e agora, tu vai querer continuar? Sim, estamos juntos. Eu disse, então pronto. Então pronto. É Deus quem decide, irmãos. Outra coisa importante que tem, verso 12 e 13. Os dons são para o serviço dentro e fora da igreja, até que toda a igreja se pareça com Cristo. Foi isso que ele falou aí. Olha só o verso 12. O fim de preparar os santos, ou seja, você recebe dons espirituais para exercitar e aperfeiçoar e preparar os santos. Quem são os santos? Os outros irmãos da igreja. Qual que é o propósito disso? Vai chegar até quando isso? Olha aí o versículo 12. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Irmãos, o dom espiritual é para ser exercido até Jesus voltar. É isso que Paulo está dizendo. Ah, pastor, porque um dia eu fui. Não, irmãos, não. Igreja de Jesus é o hoje, presente, agora. Ah, porque um dia... Irmãos, o pastor Ayrton jubilou do exercício do pastoreio na igreja, mas ele continua sendo um pastor. E mais do que um pastor, um discípulo de Jesus, fiel a Deus, responsável junto com a igreja pelo que ela está fazendo. Irmãos, quando é vocação, quando é dom do Espírito Santo, não acaba quando você se aposenta. Acaba só quando Jesus volta. Então, irmãos, eu estou falando do exercício do dom espiritual para o aperfeiçoamento da igreja. Ele dá isso para aqueles que pertencem à igreja. Se você pertence à igreja, você está dizendo, eu exercito os meus dons espirituais para a edificação da igreja. Porque senão, irmãos, você nem é igreja e nem pertence à igreja. Você é uma pessoa muito querida, carismática, legal, que acha que recebeu Jesus como Salvador, mas você não tem compromisso nenhum com a unidade do corpo, você está longe de ser a igreja que Deus planejou. Concordamos que a igreja não é projeto humano? Amém? Então ou você é a igreja que Deus planejou, ou você é a igreja que você nos seus planos faz. Mas deixa eu te dizer, que a igreja que vai subir para o céu é a igreja que Deus planejou, e não a igreja que os homens acham que tem que ser. Os dons são para o serviço dentro e fora da igreja, até que toda a igreja se pareça com Cristo, até atingirmos a plenitude, diz o versículo 13. O que é a plenitude da igreja, irmãos? Quando que a gente vai ter uma só fé? Quando que não vai ter mais divergência? Quando que não vai ter mais esforço, como o texto falou? Quando Jesus voltar e quando junto como igreja a gente entrar no céu e todo mundo ser parecido com o corpo glorificado de Jesus. A plenitude de Cristo é isso. Não tem como você chegar aqui na terra. Então, até quando que você tem que exercer os seus dons espirituais na igreja? Até que toda a igreja seja perfeitamente parecida com o Senhor Jesus. Então, irmãos, não adianta fazer conta. Eu já falo para a Vanessa, eu quero me aposentar com 55 anos. Vou fazer 40. Daqui a um tempo. Tenho mais 15 anos ainda. Já tem 12 de ministério. Provérbios 16:9 diz o quê? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Os meus planos é esse, irmãos. Que o Senhor dê a provisão, mas se não vai acabar com 55 anos, o chamado que eu recebi para fazer a igreja ser edificada.
Não vai acabar, porque não acaba, irmãos. Só acaba quando o nosso Mestre, Senhor e Salvador voltar. Aí tem um povo aí do louvor esperando chegar gente nova para ele se aposentar. Que isso, irmão? Não ri, não? Nem que a gente tenha que trazer de cadeira de roda, botar aqui, cantar só hininho do cantor cristão. Vai cantar. Vai edificar a igreja. Ah, não, eu vou dar oportunidade para os novos. Que papo é esse? Dar oportunidade para os novos? Não, irmãos. A igreja, que é a igreja de Jesus e pertence à igreja de Jesus, ela não tem prazo de validade. Quanto mais velho, melhor. Seu Fernando se formando agora em administração pública, seu Fernando. 73 anos. Olha o exemplo aí para quem não quer fazer faculdade. 73 anos, está se formando agora. Faceiro da vida. E tem muito ainda, seu Fernando. Para cuidar da igreja, zelar pela igreja, até que o Senhor Jesus volte. Ou até que a gente celebre junto o funeral de todos nós que estamos aqui. Porque não pararemos de servir ao corpo de Cristo até o nosso Senhor voltar. Amém, irmãos? Essa é a igreja que Deus planejou. Então, ser igreja e pertencer à igreja, ser a igreja, Deus te salvou. E você é aquilo que Ele vocacionou. E Ele te deu o Espírito Santo para você pertencer a essa igreja, executando os dons espirituais que Ele colocou nas suas mãos. Quem tem dons espirituais, pastor? Todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Pertencer à igreja é fazer parte da obra de Deus no exercício dos dons espirituais, até que a igreja se torne como Cristo em todos os aspectos. Então você faz parte da igreja do corpo de Cristo, até que todos alcancemos todos os aspectos que o nosso Mestre, o Senhor Jesus. E por fim, irmãos, igreja, ser e pertencer é um propósito de Deus. Propósito, você sabe que tem um começo e ele tem um fim. Eu sei que você faz vários propósitos na sua vida, mas o propósito de igreja do Senhor, ela teve um começo em Cristo e ela só acaba quando Jesus voltar. E tu vê qual é o resultado das pessoas que sabem que são e pertencem. Está aí do verso 14 ao 16. O verso 14 dizendo, o propósito é que não sejamos mais como crianças. O que é uma criança? Senta aqui e vai comer a couve. Não quero. Vai comer o brócolis. Não quero. Vai comer feijão. Não quero. Vai para a escola. Não quero ir para a escola. Não é assim que criança faz? Paulo está dizendo que tem gente que pode ser que parece criança. Vamos fazer isso. Não quero. Vai ser assim, não dá. Tem que ser desse jeito. Ah, não. Criança. Teima por tudo. Reclama de tudo. Nada tá bom. Lá em casa eu digo, vocês não sabem o que é. Tem os velhos sempre falam isso, né? Porque no meu tempo, e eu já posso falar isso lá em casa. Ai, tem só margarina e doce para passar no pão? Se eu falasse isso pro meu pai, ele fazia comer o pote da margarina. Só margarina e doce. Ai, hoje está frio para levantar. Irmãos, quando Paulo chama, não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, né? Que ondas é essa? Agora a moda é ser assim. Agora a moda é a igreja da parede preta. Agora a moda é a parede da igreja rosa. Agora a moda da parede azul. Agora é a moda da parede que faz o louvorzão, da igreja que faz o louvorzão. Agora é a moda da igreja que não faz nada de louvor, só canta. Agora é a moda de bater palma. Não, agora a moda é de dançar salsa. Irmãos, criança que uma hora quer uma coisa e outra hora quer outra. A Isabel, ainda bem que ela não está no culto, chegou uma fase que ela começou a se apaixonar. Ai, pai, ele balançou o cabelo assim e ai, meu coração se derreteu. Vai ser meu marido. 12 anos, apaixonada.
Eu dizia, filha, amanhã tu já vai gostar de outro. Passava 2 semanas, já vinha outro. Ai, eu dizia, filha, calma, não segue o teu coração, ouve o papai. Eu já fui assim, eu já tive 12, já tive 13, já fui criança um dia. Agindo, né? Uma hora é para onda para cá, outra hora para... Calma. Aí agora que ela fez 18 e agora ela pode namorar, não quero. Agora não quero. O cara pode vir rastejando de joelho, não quero. Mas filha, agora chegou a hora, vai. Agora tu tá tecendo. Não quero, não tem homem. Então fica a dica, tá a venda do dote, né? Quem quiser pagar bem. O propósito é que a gente não seja igual criança. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Levado de um lado para o outro. Nem jogado para cá e para lá com qualquer vento de doutrina. O que é vento de doutrina, irmãos? Os apóstolos estavam fazendo o quê? Doutrinando a igreja. Igreja é isso aqui, ó. Pã! Aí chegou um pessoal e disse, não, igreja não é só isso. A igreja, agora tu tem que subir de joelho para pagar a promessa. Vento de doutrina. Vento de doutrina. Eu digo, né, eu falo no net, que o que Paulo escreveu aos Coríntios resolveu até o ano de 1900. Quando ele fala como que tem que ser a ordem do culto. De 1900 para cá, tudo pode agora. Ai, vamos inventar essa moda, agora isso, agora aquilo. Se o fulano de tal fez, por que eu não posso fazer? É aquela velha história que os nossos pais faziam, né? Se o fulano de tal amarrar uma pedra no pescoço e jogar no precipício, vai fazer igual? Por quê? Você pode até ser Maria, mas não precisa ir com as outras. O problema é quando você é Maria e vai com as outras. Milhares de moscas comem lixo. Vamos comer lixo. Ué, todo mundo está comendo lixo, por que eu não posso comer lixo? Maria vai com as outras. É que Paulo está dizendo, não sejam Maria vai com as outras. Por quê? Porque isso aí induz você ao quê? Ao que é errado. Isso aí não vai induzir você para a vida, vai induzir você para a morte. Então o propósito de Deus é que a coisa seja concluída. Olha aí o que ele está querendo dizer. O propósito de Deus é que a sua igreja seja madura. O que é ser maduro, irmãos? Consciente, responsável. Sofre com o que tem que sofrer, chora com quem tem que chorar, se alegra com quem se alegra. Não é isso que a Bíblia manda a gente fazer? Suportem o sofrimento. Se tem gente chorando, chorem junto. Agora tem gente rindo, se alegre junto. Saiba controlar suas emoções. Não seja criança. Seja maduro. O que é ser maduro, irmãos? É ter responsabilidade. Responsabilidade com o que Paulo está falando aqui? Com a igreja. Com o corpo de Cristo, com o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu e você sejamos maduros. E maturidade aqui não tem a ver com idade, irmãos. Uma vez eu no conselho de pastores do estado, eu era pastor de adolescente, eu disse, irmãos, tem adolescente meu que é mais maduro que pastores que estão aqui. Brigando porque não, tem que ser a minha igreja. Ai não, se não for a minha igreja eu não participo. Eu disse, cara, os adolescentes lá na igreja são mais maduros que vocês, cara, vamos se ligar. O propósito de Deus é que a gente seja maduros. Não como crianças. O versículo 15 vai nos dizer que ser e pertencer é o que faz a igreja crescer. Olha o versículo 15 aí na sua Bíblia. Ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O propósito de Deus, de você ser e pertencer à igreja, é que a igreja cresça. Você viu o Carlos lendo ali, que a igreja começou com 18, mas depois tinha 36, e chegou a 100 e pouco. E a igreja vai crescendo, e a igreja tem que crescer. Ah, mas para que a igreja tem que crescer? Porque é o propósito de Deus. Deus não plantou uma igreja na terra para ela diminuir, para ela minguar. Mas como que a igreja cresce? Quando aqueles que são e pertencem exercem os seus dons, o Deus vai fazer a obra. É o Senhor que acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Não é o pastor Léo, não é o pastor Ayrton, não é o pastor Modesto, não é o pastorzinho.
É o Espírito Santo que acrescenta os seus à sua igreja. Esse é o propósito de ser e pertencer. E o verso 16 aí na sua Bíblia para nós encerrar. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de toda junta, cresce, edifica-se a si mesmo, em amor, na medida que cada um realiza a sua função. O propósito de Deus, para que isso tudo aconteça, cada um deve realizar a sua parte. Então você não tem que ser o pastor Léo. Você tem que ser você. Você não tem que ser o Pete. Você tem que ser você. Você não tem que ser alguém, porque o texto aí no verso 16 está dizendo que cada um faz a sua parte. Se é sua parte, tem a ver com a sua identidade. Se a sua parte tem a ver com a sua identidade e aquilo que você faz parte, que é pertencer. Então não tem como você não estar dentro do propósito de Deus, se você não quer fazer a sua parte na igreja. Porque é isso que está dizendo. Cada um realiza a sua parte. Não depende apenas de algumas pessoas. Irmãos, o culto acontece, a igreja acontece. Não é porque o pastor está aqui, a equipe de louvor está aqui. Porque nós não somos a igreja. Nós somos a igreja. O culto acontece porque você está aqui. Ainda que você não esteja aqui em cima, você tem que fazer a sua parte. E se você quiser estar aqui em cima, faça a sua parte. Não espere que os outros façam por você. Você tem que fazer a sua parte. O propósito de Deus em criar você, salvar você, é que você desenvolva a sua parte dentro do corpo de Cristo. Pastor, eu não sei o que fazer. Irmãos, me procurem, que eu tenho 350 coisas para tu fazer. Fácil. Quando começa? Hoje. Hoje já tem coisa para tu fazer para abençoar a igreja. Tem muita coisa, irmãos. Porque não é eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz: os campos estão brancos, a seara está pronta, mas são poucos os ceifeiros. É pouca gente que entende isso aqui, ó. Que igreja é eu fazer a minha parte, não esperar que os outros façam por mim. Irmãos, como é triste ver uma igreja que fica esperando que os outros façam o que ela tem que fazer. Não depende de algumas pessoas, mas de todos. O propósito de Deus é usar seus dons espirituais para fazer a sua igreja crescer. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Em nome de Jesus. Que hora é aí, Ana? 8h55. 59? Eu falei que eu ia terminar a pregação antes das 9. Para o louvor ali atrás. 1 minuto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. É a tua palavra que nos edifica, Senhor. É as escrituras que falam com nós. E eu sei, Senhor, que tu, Espírito Santo, já foi revelando as escrituras no coração do teu povo, para que entendam o que eles são e ao que eles pertençam. E a partir desse entendimento, cumpram o teu propósito. Este é o propósito do Senhor. Não depende, Deus, do que eu quero, do que nós queremos. Depende, Senhor, de sermos obedientes à tua vocação. A dizer sim, Senhor. Faz através de nós, assim como Isaías fez, Deus. Nós dizemos, faz através de nós, Senhor. Nós somos a tua igreja, nós pertencemos à tua igreja para cumprir o teu propósito nessa terra, Senhor. O que importa para nós, Deus, é fazer a tua vontade. Por isso que oramos, e é por isso que o Senhor nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6. Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Na terra, Senhor, a unidade do corpo precisa ter a unidade como Deus é trino. A terra, Senhor, é onde a igreja pisa, mas é a igreja pisando, a igreja do Senhor Jesus, sendo e fazendo as coisas que Jesus Cristo fazia. Nós somos a tua igreja, nós pertencemos à tua igreja,
para cumprir o teu propósito sobre a face da terra, Senhor. O propósito é teu, Senhor. A igreja é tua, os planos são teus, o poder é teu, tudo é teu, Senhor. Nós não somos os protagonistas, Pai. Nós somos os servos, Pai, inúteis, Pai, infiéis, mas pela misericórdia do Senhor somos teus servos. E é nós, Pai, é cada um de nós, cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Esses são a tua igreja. Ah, Senhor Jesus, nós somos a tua igreja, Pai. Louvado seja o teu nome. E essa igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque é teu propósito. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém.